Olá, amigos! Para nós, espíritas e espiritualistas, sabemos que tanto hospitais quanto cemitérios são locais de alta densidade energética. Nessas áreas, há espíritos que ajudam e amparam, mas também muitos espíritos sofredores que não aceitaram sua partida e ficam por ali, rondando. Além disso, nós também somos espíritos e, às vezes, ouvimos relatos de experiências de quase morte que são de arrepiar. Neste vídeo, a convidada vai compartilhar relatos assustadores e reflexivos que aconteceram dentro da UTI do hospital. Acredito que todos vocês ficarão de cabelo em pé. No final do vídeo, não saiam, pois quero compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês para agregar ainda mais valor. Se você está passando por dificuldades na vida, como desemprego, doenças ou vícios, deixe seu nome nos comentários. Temos um grupo de oração e queremos orar pela sua cura e libertação. E, se ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se e deixem seu like. Hoje em dia, com essa questão do boom das redes sociais, as pessoas romantizam muito a terapia intensiva. Então, as pessoas acham bonito postar foto no Instagram de roupa privativa. Acho que o povo está assistindo muito Grey's Anatomy. Verdade. Então, é sedutor. Uhum. A pessoa entende que a importância. Tem uma plástica, né? Uma plasticidade em volta de tudo isso. Tem uma com estética. glamour. Tem toda uma questão estética. É uma estética. Sim. Isso. Porque assim, claro que eu vou sempre puxar a sardinha para terapia intensiva. E, cara, na ortopedia, se tudo der errado, tu vai perder a perna. Na terapia intensiva, se isso aqui der errado, o paciente morre. O pai ficou sem o filho, o filho ficou sem o pai, sem a mãe. E isso gera um trauma na família inteira. A responsabilidade, então, é muito grande. Muita. Então, é uma área muito difícil. E são vocês que, de fato, põem a mão na massa. A gente, a meta é devolver o cara para a família. Devolver o paciente para a família. E assim, o fisioterapeuta, ele é especialista em ventilação mecânica. Então, o respirador deveria ser domínio multi. Deveria ser uma área médica e tal. Mas não. A realidade é que é uma área nossa. Eu sou especialista em ventilação mecânica. Então, a gente que cuida. A gente que avalia e tal. Todo mundo discute. Poxa, acho que dá para estubar. Né? E é o detalhe mais sensível de uma UTI, né? Sim. Sabia que eu já trabalhei em UTI? Mesmo? Mesmo. Não sabia, não. Eu trabalhei em algumas unidades hospitalares. Eu era técnico em segurança do trabalho e cuidava da parte de biossegurança da comissão de infecção hospitalar. Que legal! Eu era responsável pela UTI adulto e a neonatal. Então eu tinha os meus plantões. Que não é a mesma coisa, tá, gente? O povo acha que criança é mini adulto. Não é mesmo? Não é. A dinâmica é outra. Eu tenho pânico de... Não. Pede, não. Neo, não, gente. Meu negócio é adulto mesmo. Totalmente diferente. Totalmente e aí, diferente. eu sempre fui muito... se é que eu posso classificar assim... sensitivo espiritualmente, sabe? Eu sempre gostei muito dessas coisas e tal. E eu me lembro que todas as vezes que eu chegava na UTI adulto, tinha dias ali que eu sentia um clima assim muito pesado. Eu sentia uma energia assim muito pesada, sabe? Que pairava sobre aquele lugar e às vezes eu saía muito ruim. Uma esponja. Uma esponja, cara. E já tinha dias que parecia que a coisa estava, né? O céu estava ali. E nos dias em que eu sentia aquele clima pesado, no outro dia, 2, 3, 4 pacientes vinham a óbito. Isso, na sua experiência, você já viveu isso? Existem algumas coisas sobrenaturais dentro da UTI. Sim. Qualquer profissional que você conversar, ele vai te contar uma história. Então, desde, sei lá... Conta uma história pra gente. Você quer uma história... Histórias de UTI. Atenção os cortes, viu? Vocês vão fazer os cortes. Histórias de UTI. Cara, existem esse tipo de pacientes que vêm crianças que não existem. Essa enfermeira que passou aí de branco. Então, existe isso. Respirador que liga sozinho. Uau. Existem umas coisas assim. Toda UTI tem um leito específico. Tem uma UTI que eu trabalho que é o leito 5. Eu não entro lá, eu tenho morro de medo. Ah, é? Não entro lá, eu tenho medo, de verdade. Tá brincando. O que o leito 5 tem que... O monitor liga,
O paciente que está no leito 6, que é de frente, vê gente lá, às vezes o leito tá vazio, às vezes o povo vê criança. Então isso acontece. E acontece um negócio... Depois que eu trabalhei na UTI, que eu comecei a lapidar minha espiritualidade também. A gente já teve casos de tipo... A gente teve uma paciente grave, sem prognóstico, em cuidados paliativos, em processo ativo de morte. Quando a gente fala de cuidados paliativos... É isso que eu ia perguntar. O que é cuidado paliativo? É você cuidar para que a pessoa tenha uma boa morte. Uau. Tem um livro muito bom que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Acredito que é isso o título. É um livro antropológico. Muito bom. E a gente não sabe paliar. Então, existe uma dificuldade ainda em paliar o paciente. Porque essa é uma decisão tomada equipe-família. Falar assim, olha, Vitor, não tem prognóstico, seu familiar, ele está sofrendo, ele não vai sair. Cientificamente falando, ele não vai sair, porque eu sempre falo que o desfecho final não nos cabe. A realidade é essa, ele está sofrendo muito e a gente precisa... O que é que vocês querem para ele? Gente, ele era muito ativo, a gente não quer que ele sofra. Não, então a gente vai cuidar para que ele tenha uma boa partida. E a gente já teve uma paciente em processo ativo de morte, que a gente fala últimas horas. E ela não partia. Tipo, pressão 5/2. Incompatível com a vida. E ela não partia. Até trazerem um filho, que existia um atrito. Uau. E o filho ir, e o filho perdoar, e a mãe partir imediatamente. Meu Deus, que coisa, eu me arrependo. Isso acontece. Que coisa da linda. mesma forma da gente falar assim, olha, o vô não tem prognóstico, vamos paliar? Não. Do vô falar assim, eu não quero mais. Eu não aguento mais. A sensação que eu tenho é que eu estou puxando uma corda que eu não vou conseguir segurar. Eu estou me machucando e eu não quero. Eu quero chamar um padre. E aí, a pedido dele, a família chamou um padre, recebeu a extrema-unção e ele fez assim, ressurgiu das cinzas. Foi de alta para casa. Uau. Quando ele se entregou, ele foi melhorando, foi para casa, viveu mais 6 meses com a família e partiu em casa. Nossa, era isso que eu ia te perguntar agora, porque tem muitas histórias que falam sobre a melhora da morte, né? Sim, isso existe. Isso existe, então. Isso existe. Uma vez eu estava lendo sobre... existe uma explicação científica. Falam que é como se todas as células do seu corpo trabalhassem de uma forma muito bruta para tentar te livrar daquilo. Falam sobre isso. Mas às vezes a gente vê um paciente muito grave que ele melhora e a gente fala assim, tá estranho. E aí passa um tempo e ele morre. Ele parte, assim. Isso acontece. Meu Deus. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, analisa em profundidade o problema da morte, uma questão que tem intrigado a humanidade desde a existência do ser humano. Abordar o tema da morte é difícil para a maioria das pessoas, e Kardec, em seu livro, procura desmistificar e esclarecer este assunto complexo. No primeiro capítulo, intitulado O Porvir e o Nada, ele afirma: vivemos, pensamos e operamos, eis o que é positivo, e que morremos, não é menos certo. Aqui, Kardec destaca a inevitabilidade da morte e a necessidade de compreendê-la de maneira mais profunda. No segundo capítulo, Kardec aborda o temor da morte. Ele explica que a morte é vista de maneiras distintas, de um lado como um castigo, associado a conceitos éticos e morais que levam ao inferno. De outro, a ciência sugere o nada, o fim de tudo, uma escuridão completa que também é aterrorizante. Apesar desses temores, sempre existiram pesquisadores corajosos e sinceros em diversas áreas da ciência que enfrentam a ironia dos grandes sábios e buscam trazer dados e esperanças com comprovações. Este artigo pretende destacar alguns nomes ilustres entre tantos que contribuíram para essa investigação. Nos anos 60, Dr. Raymond A. Moody Jr. iniciou uma pesquisa pessoal sobre experiências de quase morte, EQMs. Ele encontrou um grande número de pessoas que passaram por essas experiências de maneira surpreendente. Em 65, como estudante de filosofia na Universidade de Virgínia,
Dr. Moody conheceu um professor de psiquiatria clínica que havia morrido 2 vezes em um intervalo de 10 minutos, relatando experiências fantásticas. Anos depois, enquanto lecionava na Universidade da Carolina do Norte, um aluno compartilhou uma experiência semelhante ocorrida com sua avó durante uma cirurgia. Ao escrever seu livro Vida Depois da Vida, Dr. Moody já tinha conhecimento de cerca de 150 casos de EQMs. Embora não sejam idênticos, esses casos compartilham elementos comuns. Quase todos os pacientes relatam sentir paz e quietude, ouvir lindas melodias, encontrar parentes e amigos falecidos e observar tudo o que se passa ao redor, inclusive seus corpos sendo cuidados pela equipe médica. Esses relatos são tão reais e positivos que têm o potencial de mudar a visão da humanidade sobre a vida, a morte e a sobrevivência do espírito. Outro autor contemporâneo que contribuiu para a compreensão desses fenômenos é Amit Goswami, um renomado físico quântico. Em seu livro O Universo Autoconsciente, ele discute como a consciência cria o mundo material. No capítulo 8, intitulado Experiências Fora do Corpo, OBE, Out of Body Experience, Goswami afirma que a realidade das experiências fora do corpo como fenômenos autênticos da consciência está ganhando cada vez mais credibilidade. Ele cita o livro Recollections of Death, Recordações da Morte, de Michael Sabon, que contém um estudo sistemático das OBs em conexão com as EQMs. Como cardiologista, Dr. Sabon tem a vantagem de poder confirmar numerosos detalhes técnicos dos relatos de pacientes sobre intervenções médicas realizadas em seus corpos praticamente mortos. Os pacientes descreveram, com precisão surpreendente, procedimentos que estavam claramente fora do campo de visão de seus corpos físicos. Acreditamos que este século trará, através da ciência, a confirmação da existência do espírito em diversos campos de atividades.